Legal, legal. E quando tu fala, assim, de definir o sonho, né, eu acho que tem muito a cabeça do empreendedor, definindo isso, tendo a clareza, cascateando isso para a liderança, para os Uhum, diretores, gerentes, seja do tamanho da empresa que for, seja se o uhum, próprio empreendedor só tem um time de 10 pessoas, 5 pessoas, ou empresas de 50 mil colaboradores, né? Acho que a complexidade de definir o sonho está muito na cabeça do empreendedor e como traduzir isso para o time, né? E como é que tu vê a liderança em todos os níveis? Como é que eles criam esse ambiente, ou qual a responsabilidade deles de favorecer que a gente consiga definir muito claramente quais são os objetivos e quais são os esforços necessários? Porque eu sinto que a gente faz muito bem quando contrata uma consultoria, define lá em cima, uhum, mas o problema está na hora de eu cascatear. E como que faz uhum. isso na prática? Assim, como é que os líderes podem fazer isso na prática? Bacana. Acho que um grande pulo do gato, assim, e pela experiência que a gente tem, né, de consultoria de tantos anos nesse mercado, é entender que esse sonho construído, seja ele da alta administração ou do líder, ele tem interseção, ele tem que ter alguma interseção com o sonho das pessoas. Então, o líder, ele tem que ser o guardião do sonho dos seus colaboradores, do seu time. Não sei se você já fez esse exercício, Dirce, mas assim, Uhum. você já perguntou para lideranças se ela conhece os sonhos do seu time, de cada indivíduo? Em geral, Então, você vai ver um eu chuto silêncio, aí, você vai ouvir um eu chuto aí uns silêncio. 7% deve É, saber, assim. alguns poucos já entenderam isso e sabem, né? Porque isso é Correto. essencial. O líder, ele é o guardião dos sonhos dos seus liderados. E ele tem que fazer o liderado, né, o colaborador, perceber que aquele sonho que ele tem, ele pode ser alcançado através do alcance do resultado da empresa. É porque ele pode ser promovido, né? Se a gente está numa área comercial, ele vai ganhar uma comissão, um bônus em cima disso. Então, como é que conecta a construção desse sonho que ele tem ah, ah, individualmente com o sonho da empresa? Então, sempre tem uma zona de interseção. O líder Claro. tem que descobrir isso. E aí, obviamente, é tornar esse sonho mais palpável, mais numérico, mais objetivo, Trazer para o mais dia a dia, né? desdobrado no dia a dia. Correto. Porque o que a gente tem controle é sobre o que a gente faz no dia. O resultado é uma consequência disso. Correto. Correto. Então, é por aí que a gente trabalha. E a gente vê que tem muita empresa, inclusive empresas muito grandes, muito bem estruturadas em termos de rotina, que ainda falham nisso. Porque a gente não entrou nessa camada. E quando você, né, quando o líder se torna um guardião do sonho, da sua equipe, a equipe vai junto naturalmente. Correto. Porque é o sonho dela, né? É o sonho de cada pessoa. Eu vou conquistar isso. E aí fica muito mais fácil para o líder conseguir engajar o time no atingimento daquele resultado que eles querem. E pode, até assim, quando a gente fala sonho, eu já tive algumas conversas com alguns líderes sobre isso, e meio que parece uma coisa romântica, né? Uhum. Assim, como é que eu vou perguntar o sonho para o meu colaborador? Às vezes não tem nada a ver. Não me sinto confortável de ir nessa linha. Mas tu já passou por algum processo em algum cliente, assim, e até trazer como exemplo do que seria, por exemplo, um sonho que você consiga concretizar isso para um colaborador? Olha, e é como exatamente como tu falou, é inspiracional. Esse primeiro passo do método mínimo esforço, ele é inspiracional, porque é para trazer, né, o objetivo daquela pessoa, o que ela quer, os desejos, o que a motiva. Não é Entendi. o número, uma meta que motiva a pessoa, onde ela quer chegar, como ela quer chegar lá. Então, é importante que se faça isso, mesmo que para alguns líderes isso não seja tão natural. Aham, é. Né? Então, a gente Tem tem alguns que... que fazem isso com E às uma vezes naturalidade, às mas vezes o líder vai perguntar qual é o teu sonho, a pessoa não vai saber responder. às vezes nem o líder sabe o dele mesmo. Exatamente. A gente encontra muito isso, né? Então, assim, Correto, e o sonho ele pode mudar ao longo da vida, né? Então, assim, pô, correto. eu tenho um sonho para 4, 5 anos, que é comprar uma casa, que é ter dar um conforto para a família, né? Que é, por exemplo, viajar para a Disney com a minha família todo ano. Então, tem sonhos que não necessariamente são exatamente financeiros, mas que podem ser traduzidos em objetivos financeiros, numéricos, né? E a gente acredita muito nisso,
que é o que vai levar. Então, assim, conectar o número, a meta, o que precisa ser entregue no dia a dia da empresa com aquele sonho é muito importante. Né? E a consequência disso. Então, assim, existem N sonhos, né? Em geral, as pessoas ao longo da vida, a gente já fez esse estudo, tem 6 a 7 sonhos grandes, né? Que a gente pode chamar de grandes. Entendi. Né? Começar a conectar isso. Começar a fazer as pessoas pensarem nisso. Como que a empresa pode ajudar eles a realizar esse sonho através de você entregando o resultado, concretizar, esse resultado aqui você precisa entregar esse mês, isso vai te gerar tantos % a mais do teu salário. Ou você vai ser melhor avaliado, a tua avaliação de desempenho, né? E mostrar isso. As pessoas não têm esta habilidade de fazer essa conexão. Muitas vezes os líderes também não têm, né? A meta é top-down. E nesse modelo que a gente tem trabalhado, a gente tem visto que vira a chave. As pessoas começam a entender, nossa, se eu alcançar aquela meta, isso vai me levar mais perto daquilo que eu quero alcançar enquanto indivíduo. E vai conectar. Entendi. Não 100%. A maioria das vezes não é 100%, mas tem uma zona de interseção. Então, o líder tem que tornar clara essa zona de interseção. Entendi. E quando me coloco no papel da equipe, por exemplo, o sonho do empreendedor, muitas vezes o colaborador não sabe, né? Por um processo de cascateamento da liderança, não chega até na base o desejo do empreendedor e, obviamente, a concretização disso em números, em metas. Claro que para o time comercial, eu sinto que é o time que mais tem clareza da estratégia da companhia. Acho que muito porque o faturamento é o cerne, né, de todo o resultado da empresa. Eu acho que é a meta que mais tem facilidade de cascatear. Então, assim, Márcia, você está na filial tal, da regional tal, você tem que entregar tantos de venda. Então, é um time que, por natureza, é muito acostumado a ter indicadores, é muito acostumado a ter metas, trabalha baseado nisso, né? E muitos até não conseguem viver sem ter essa clareza da meta. É um pessoal, assim, visceral, né? Eles amam acompanhar a meta, bater, superar. Então, acho que é um povo que celebra muito quando bate uma meta. Então, mas quando você vê, por exemplo, times comerciais que até têm essa visibilidade, mas qual que é o papel deles realmente em entregar essa estratégia, em entregar esse sonho, né? E quando ele não visualiza esse sonho, o que ele pode fazer para ajudar na estratégia da companhia, né? Acho que o primeiro ponto assim, voltando um passo atrás, é o papel do líder nisso, né? Então, o líder, ele tem que refletir. A gente fala muito de um conceito chamado de líder espelho. Ele tem que refletir o seu liderado, né? Refletir na parte boa, o que ele tem de bom e que ele, né, precisa fazer mais daquilo que ele tem de bom e o que ele precisa mudar, né? Porque quando a gente olha, nos olhamos de frente para o espelho, a gente vê como é. Tem dia que é bom, tem dia que é ruim, né? Correto. E fazer com que o líder espelhe isso é o primeiro papel que a gente define, né? Então, define o líder deixar claro isso e conectar esse sonho. Agora, o papel da equipe, de fato, é se engajar, é compartilhar boas práticas, coisa que eu ainda vejo muito pouco nas organizações. Não só time comercial, né? O time comercial ainda tem uma competição, porque né? Eu sinto bastante que tem um isso ranking, também. né? Tem empresas que até a meta individual sobrepõe a meta coletiva, o que, na minha visão, é um erro. Porque isso gera uma competição que não é saudável, né? No médio prazo. Mas a equipe é engajar, ajudar uns aos outros, ver o que é potencialidade de um, o que é ponto de melhoria de outro, ajudar, acompanhar, monitorar, para alcançar aquele objetivo comum. Então, assim, sempre o líder fazer essa conexão dos objetivos, do comum versus objetivo individual e do maior, seja lá que ponto que eles enxerguem na empresa, né? Que às vezes você enxerga até o nível do gerente, você não está enxergando o nível do dono. Mas até onde vai essa visão, né? Qual que é o impacto
disso aqui que você faz no seu dia a dia, naquilo, né? Como que contribui para aquela meta, para aquele objetivo da empresa. Porque as pessoas se realizam quando elas performam bem. E elas têm que entender o impacto daquilo que elas fazem. Elas muitas vezes não entendem. É uma tarefa que precisa ser executada e que eu vou ganhar um salário no final do mês. Mas não é só isso. Uhum. Né? Sim. É o impacto disso. Sim. Que precisa ser falado e replicado dentro dos times.